Abra sua Bíblia comigo, querido irmão, na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos que estão lá no capítulo 1. Mas são 3 versículos que são uma única unidade de pensamento, uma única frase, a respeito da qual nós vamos refletir nessa noite, nessa manhã, sobre motivos pelos quais nós devemos ser gratos. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Daiane, se você conseguir manter projetados os 3 versículos juntos, eles são grandes, mas acho que dá para a gente seguir. A tela vai ficar bem visível. Dá para enxergar aí do fundo? Amém. A palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Oremos. Amado Deus, te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti por termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra em mais uma ocasião. Fala conosco, Pai, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que compreendamos tudo quanto o Senhor deseja ministrar a nós nesta manhã, para a glória do Senhor. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos no último dia do ano. Mais um ciclo que se encerra, mais um ciclo de 365 dias que chega ao fim. E talvez os irmãos podem me perguntar, mas o que isso quer dizer? E eu já respondo de cara, não quer dizer nada. O ano acabou, vai entrar outro, e nós continuaremos vivendo, se Deus quiser. Nós estaremos aqui, se Deus permitir. Nós andaremos e faremos tudo quanto nós temos que fazer, se for da vontade de Deus. Porque não fosse a vontade de Deus, não haveria sequer essa configuração de dias, meses, anos, como nós conhecemos. Tudo é da vontade de Deus. E tendo Deus capacitado o homem para organizar o tempo dessa forma, o Deus atemporal, eterno, que está além desta marcação cronológica que nós conhecemos, tendo criado o ser humano e sujeitado este ser humano a uma cronologia, não estabeleceu nada mágico, nada místico, que possa fazer diferença na virada de um ano para o outro. O mundo lá fora diz que talvez você precise guardar ou comer, sei lá, sementes de romã, lentilha, pular 7 ondas. O mundo lá fora diz que você tem que vestir uma determinada cor de roupa de acordo com aquilo que você quer para o ano seguinte. Aliás, não sei se os irmãos sabem, este costume vem de religiões de culto a demônio. Não é simplesmente secular, é mais do que isso. Vem de religiões de culto a demônio. O mundo lá fora se reúne para beber, para comer, para farrear, para se alegrar, sem saber por qual motivo vai se alegrar. Porque o mundo lá fora quer uma esperança. As pessoas são carentes de esperança. O sábio vai escrever em Eclesiastes que Deus fez toda ocasião para um determinado tempo e também colocou a eternidade no coração do homem, o anseio pela eternidade no coração do homem. E o homem ansiando pela eternidade, mas corrompido pelo pecado e sem conhecer a Deus, ele vai como que tateando, querendo achar luz, querendo achar esperança em qualquer coisa que seja posta diante dos seus olhos míopes.
E uma virada de ano é uma data como essa. Uma data na qual as pessoas estão lá, esperando que algo mude, mas se elas não mudarem, se elas não receberem a transformação do Espírito Santo, segundo o Espírito de regeneração, segundo o lavar regenerador desse Espírito, nada vai acontecer na vida delas. Não é porque um ano muda, não é porque entra outro ano que as expectativas aumentem, embora às vezes aos nossos olhos humanos isso possa parecer. É porque nós temos Deus que nós temos esperança. É porque nós somos servos do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Deus eterno, que se fez carne, que se materializou, que tomou o nosso lugar, que enfrentou as nossas dores que nós deveríamos enfrentar, que padeceu numa cruz na qual nós deveríamos padecer, que nós temos esperança. Por causa de Jesus, queridos, que nós podemos olhar para um futuro, mas também sem deixar de olhar para o passado. Se por um lado, um novo ano não significa nada em termos de esperança, por outro lado, Deus sujeitou o ser humano a este tempo cronológico. Deus sujeitou o ser humano a dias, meses, anos. Assim Deus quis, assim Deus fez. E se nós temos um calendário a ser seguido, nós que somos servos de Deus, devemos entender cada data do calendário como uma oportunidade. Tudo, queridos, tudo que um servo de Deus vive é uma oportunidade. E eu quero refletir a respeito de como uma virada de ano é uma oportunidade, talvez não tanto para olhar para frente, embora isso seja importante, mas primeiro e antes de tudo, para olhar para trás. Olhar para o que nós vivemos nesses 365 dias. Olhar para o que nós vivemos nos nossos 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos em que nós estamos na terra. E olhar para o cuidado de Deus, para tudo que Deus fez por nós e refletir sobre isso e expressar a nossa gratidão. Dentro de tudo isso, que nós possamos, nesta virada de ano, neste último dia de 2023, parar e pensar: por que eu tenho que ser grato a Deus? Por quais motivos eu devo gratidão a Deus? Ou será que eu devo gratidão a Deus? E a grande verdade é que todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo sempre tem que ter motivos para agradecer. Não é só agradecer como os desviados, como os afastados dizem e adoram postar nos status quando uma vez a cada 6 meses aparecem num culto. Não, mas agradecer sempre. O que temos diante dos nossos olhos é uma carta escrita, diferentemente das cartas de Paulo, para um grupo maior de crentes. É uma carta circular a muitos crentes. Crentes esses no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Todos os crentes eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esses são os destinatários da carta, ou seja, nós. E para todos nós, Pedro, antes de tratar dos seus assuntos, antes de tratar daquilo que deveria ser ensinado como doutrina, ele vem e faz e tece uma frase, uma expressão de ação de graças pela vida dos crentes e pela própria vida. Expressão essa que nós temos diante dos nossos olhos e podemos extrair alguns motivos, há pelo menos 4 motivos pelos quais nós devemos ser gratos nos dias de hoje, no dia de hoje especificamente, o último dia do ano. O primeiro motivo, e o óbvio, e o mais importante, porque cremos no Deus verdadeiro. Por que devemos ser gratos? Talvez você esteja perguntando no dia de hoje. Em primeiro lugar,
porque cremos no Deus verdadeiro. Olha a primeira parte deste versículo 3, aonde Pedro fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a expressão que Pedro usa. Pedro diz bendito, ou seja, digno de ser bem falado, digno de ser louvado, digno de ser honrado, não somente pelos que são crentes, mas por todo ser que tem fôlego de vida. Bendito seja exaltado o nome dEle, sejam exaltados os atributos dEle, seja exaltado o poder dEle. Bendito seja quem? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, porque Ele é Deus. E quando nós entendemos a concepção de Deus, segundo o que Pedro está dizendo aqui, um Deus que é digno de ser louvado, honrado e glorificado, bendito seja Ele, porque Ele fez todas as coisas, porque pelo poder da sua palavra Ele transformou o nada em tudo, pelo poder da sua palavra, da sua autoridade, Ele transformou o caos em ordem, pelo poder da sua palavra, Ele fez todas as coisas que nós conhecemos. Ele é digno de ser louvado, Ele é bendito, porque pelas suas mãos, do pó da terra, Ele fez o homem para coroar toda essa criação. Ele é digno de ser louvado, porque segundo a sua imagem, Ele fez este ser humano, e Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, trazendo este homem que era pó para se tornar alma vivente, para se tornar um ser que respira, mas não somente que respira, um ser que caminha racionalmente, inteligentemente e que louva. Mesmo que esse homem tenha pecado, mesmo que este homem tenha sido criado com a possibilidade de falha, este homem não foi criado para a falha, ele foi criado para a glória de Deus, para ser o representante de Deus nessa terra. E esta é a obra original. Por isso Pedro vem e diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Também porque mesmo pecando o homem contra Deus, Deus resolve o problema do homem. E Ele mesmo fala: eu vou. O Filho, na eternidade, na glória, no alto e sublime trono à destra do Pai, Ele decide: vou como a tua vontade, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Queridos, esse é o Deus no qual nós cremos, um Deus que faz grandes coisas, um Deus que tem grandes feitos, um Deus que é eternamente maravilhoso, mas que a nossa mente humana limitada tem dificuldade de compreender e de conhecer, e pior, tem preguiça de se envolver, de se relacionar, de crescer espiritualmente. O homem pecou contra Deus, o homem tinha Deus diante de si o tempo todo e pecou contra Deus, e mesmo assim, este Deus bendito, que o criou, que é digno de ser exaltado, Ele dá um passo a mais, e com tanto poder quanto Ele usou para criar cada um de nós, Ele envia o Filho, para do ventre de uma virgem, nascer como 100% homem, 100% Deus, e resolver toda a nossa dificuldade, todo o nosso problema, toda a nossa incapacidade, toda a nossa miséria. Por isso, queridos irmãos, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você o tem como seu Salvador pessoal,
se você crê que há um só Deus, e esse Deus é o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, não qualquer outro ser que se chama pelo nome de Deus. Se você crê neste Deus, você deve ser grato no dia de hoje. Porque Ele te fez, você se rebelou contra Ele, mas Ele foi atrás de você. Ele te resgatou, Ele te redimiu, Ele te comprou. Te comprou por um preço precioso. O preço do único Filho dele, Jesus Cristo. Por quê? Para te fazer um filho também de uma multidão de filhos adotados, segundo o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Segundo motivo de gratidão, preste atenção, primeiro motivo, porque cremos no Deus verdadeiro. Segundo motivo de gratidão no dia de hoje, porque nascemos de novo para a eternidade. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sequência, que segundo a sua grande misericórdia, o que Ele fez segundo a sua grande misericórdia? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pecamos contra Deus, Deus enviou Jesus, e só isso estava resolvido? Não, o homem é pecador, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, o homem natural é incapaz de enxergar a obra de Deus, ele não consegue ver que precisa de Deus. O homem caído rejeita a Deus, reprova as coisas de Deus, odeia os pensamentos de Deus. E por isso Deus precisou ir além para resgatar este homem. Ele precisou fazer com que este homem passasse por uma ação, por um ato chamado novo nascimento. Deus agiu segundo a sua grande misericórdia, ou seja, Ele teve um coração como que de um miserável. Significado mais literal da palavra misericórdia, do latim, miséria de coração. Deus tinha todos os direitos de pedir contas daquilo que nós fizemos contra Ele. Deus tinha todos os direitos de nos fulminar. Deus tem todos os direitos de eliminar-nos da face da terra em qualquer tempo que Ele desejar, mas Ele não faz, porque grande é a sua misericórdia, e é assim que Ele age para com a humanidade. Ele dá oportunidades, Ele preserva, Ele sustenta, Ele mostra a verdade, até que segundo a tua vontade em alguns, Ele faça uma grande obra. Segundo a grande misericórdia dEle, Ele regenera, Ele nos regenerou. Ele tira coração de pedra, coloca no lugar o coração de carne. Aqueles que estavam mortos em suas transgressões e pecados, pelo Espírito de Cristo Jesus, são poderosamente vivificados para uma vida e vida em abundância. Todos conhecem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que muitas vezes todos se esquecem é do contexto no qual esse versículo está inserido. E o contexto no qual está inserido João 3,16 é de um diálogo de Jesus com um importante conhecedor das Escrituras, fariseu, chamado Nicodemos, que chega diante do Senhor Jesus na calada da noite, à espreita, com medo do que os judeus poderiam fazer. E olhando para as obras e os milagres do Senhor Jesus, ele chega para o Senhor e diz: Mestre, sabemos que é mestre enviado da parte de Deus, porque quem não for enviado da parte de Deus, não pode fazer essas obras que o Senhor faz. Ele tendo esse discernimento, segundo as Escrituras, ele vai indagar o Senhor Jesus: o Senhor é mestre, o Senhor vem de Deus. E antes que ele falasse qualquer outra coisa e perguntasse qualquer outra coisa para Jesus,
Jesus vira para ele e fala: Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E aquilo bota um ponto de interrogação gigantesco na cabeça daquele fariseu. E ele fica lá: como que pode ser isso? Como que eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer outra vez? Jesus fala: não é assim. O Espírito é como o vento, ele sopra para um lado, para o outro, ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem, mas nós sabemos que ele faz a sua obra. Você é mestre em Israel e não consegue compreender essas coisas, Nicodemos? Queridos irmãos, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, se nós cremos no Deus verdadeiro, primeiro motivo de gratidão que nós devemos expressar a partir deste texto no dia de hoje, nós cremos porque Deus mudou a disposição da nossa mente. Nós cremos porque Deus mudou a nossa forma de pensar. Ele abriu o nosso entendimento. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos capacitou para enxergar uma obra que é totalmente espiritual e nada terrena. Se nós podemos ter o primeiro motivo de gratidão, que é de crer no Deus verdadeiro, nosso motivo de gratidão se dá por causa do segundo motivo, que é porque nascemos de novo. Agora a pergunta que fica: no que consiste essa regeneração? No que consiste esse novo nascimento? Consiste em nascer de novo para uma viva esperança. Para uma esperança que está lá, que ela existe, que ela é real. Não é um conto de fadas, não é uma ilusão, ela é uma verdade, ela é viva. Essa esperança, como nós podemos saber que ela é viva? Porque ela se dá mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos irmãos, Deus entregou seu Filho, Ele se fez carne, Ele se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Ele foi tentado 40 dias no deserto. Ele resistiu a toda tentação, e não só essa, a todos os níveis de tentação que nós temos que resistir no dia a dia, e muitas vezes nós caímos. Só que sendo tentado em todas as coisas, diz a palavra de Deus, Ele nunca pecou, e nunca tendo pecado, Ele foi sujeito à morte. Morte de cruz, morte essa que era a morte da indignidade, morte essa que era a morte dos rejeitados de Deus. Foi pendurado num madeiro, e está escrito lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele morreu, ele foi às sepulturas, ele desceu ao Hades, ele morreu como qualquer ser humano morre. Mas ao terceiro dia, pelo seu grande poder, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito Santo, Ele vem de volta à vida. E aquela grande pedra que cerrava o seu túmulo, o seu sepulcro, ela fora removida. E tudo que for encontrado naquela sepultura é um lençol dobrado, como que dizendo: eu voltarei. Está tudo pronto para que um dia eu volte. Ele vive, e Ele apareceu para os seus apóstolos, Ele apareceu para os seus discípulos, e Ele voltará para nos buscar. É por isso que, estando vivos na presença dEle, que crendo nele como nosso Senhor e Salvador, que sendo vivificados por Ele, segundo a regeneração do Espírito Santo, nós podemos esperar que iremos morar com Ele, porque Ele vive também. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Primeiro motivo de gratidão, porque cremos no Deus verdadeiro. Segundo motivo de gratidão, porque nascemos de novo para a eternidade. Terceiro motivo de gratidão,
E ligado ao segundo motivo, porque em Cristo temos a bendita esperança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança. Por quê? Como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No que consiste essa esperança? Para uma herança, verso 4, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada no céu para quem? Para vocês. Vocês quem? Todos os crentes a quem ele escreveu, todos os crentes que leriam essa carta, ou seja, também para nós. Queridos irmãos, se por um lado nós temos que agradecer a Deus porque cremos no Deus verdadeiro, por outro lado nós devemos saber que cremos no Deus verdadeiro, porque nascemos de novo para a eternidade. Por isso nós devemos ser gratos porque nascemos de novo para a eternidade. E esta eternidade, ela é uma esperança bendita. É uma esperança gloriosa. Quero convidar os irmãos a olharem para o mundo ao seu redor. Todos os dias das suas vidas, as coisas melhoram ou pioram? Você vê mais imoralidade ao seu redor? Ou está melhorando? Está ficando mais tranquilo? As pessoas estão ficando melhores? O coração das pessoas está mais sensível? As pessoas têm amado mais as outras pessoas? Ou ao contrário, elas têm amado mais os cachorrinhos? Hoje nós temos até mãe de pet, pai de pet. Queridos irmãos, se a nossa esperança está nisso que nós estamos vendo, se a nossa esperança está em Bolsonaro, se a nossa esperança está em Lula, se a nossa esperança está em qualquer coisa deste mundo, nossa esperança é vã. Porque o que nós temos aqui neste mundo vai ser destruído. O que nós temos aqui neste mundo está manchado. O que nós temos aqui neste mundo por causa do pecado, cada dia mais está murchando, está se esvaziando, está se esgotando. O que nós temos aqui neste mundo está reservado para o lago de fogo que arde em enxofre. As obras da carne, que são manifestas, que são imoralidade, orgias, bebedeiras, dissensões, facções, inveja, ciúme. Tudo isso está destinado a perecer, a ser destruído, a ser aniquilado, e pior, aqueles que vivem nestas obras, a serem sujeitos ao sofrimento eterno. Nós não, porque a nossa esperança está em Cristo, e Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, Ele está só aguardando o toque da trombeta do arcanjo, para vir e buscar a sua igreja. E se a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós temos que nos alegrar, nós temos que nos dispor, porque o que nós temos no nosso coração, aquilo para o qual Deus nos chamou, é algo muito grande, é algo muito maravilhoso, é uma grande herança de um pai para os seus muitos filhos. Herança essa que não deve deixar-nos atribulados, que não deve deixar-nos perturbados, mas que deve nos deixar ansiosos no bom sentido, esperançosos e desejosos de que ela venha. Porque essa herança, queridos irmãos, ela não pode ser destruída, porque ela não está sujeita ao tempo, ela está sujeita a Deus. Ela não pode ser manchada, porque ela não é corrompida pelo pecado que nos corrompeu, ela é santa.
Ela não murcha porque é Deus que a está guardando, que a está retendo, que a está protegendo, que a está cuidando para um dia nos entregar. Ela está reservada nos céus. E queridos irmãos, se a nossa esperança é que moraremos nos céus, que habitaremos com Deus na eternidade, essa nossa esperança não deve ser uma esperança xoxa, mole, caída, inconstante. Ela deve ser uma certeza porque quem está prometendo, porque quem assinou um testamento com o nosso nome que está redigido no livro da vida, foi o alto Deus, o santo Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se é Deus quem está prometendo, queridos irmãos, nós urgentemente precisamos tirar os nossos olhos das coisas desta terra. Nós precisamos urgentemente tirar os nossos olhos daquilo que o nosso coração pulsa e sangra nos dias de hoje, porque vai acontecer, ai meu Deus do céu, e se não acontecer? Para que façamos o nosso coração pulsar por aquilo que é certo, a salvação em Cristo. Ai, mas o meu negócio não vai para frente, você vai para o céu? Ai, mas a minha namorada, você vai para o céu? Ai, o meu emprego, eu estou desempregado, você vai para o céu? Não que essas coisas da terra não sejam importantes, meus irmãos. Não as fossem, Deus não as teria concedido a nós. Deus não teria permitido que vivêssemos para elas, que desfrutássemos delas. Mas o que Deus quer dizer para nós nesta manhã é que Ele é o principal, é que sem Ele tudo isso é vão. Se nós não o tivermos, o nosso carro, a nossa casa, a nossa namorada, a nossa esposa, a nossa faculdade, a nossa carreira, vai tudo ser destruído pelo fogo de Deus, o fogo da ira de Deus. E se nós não tivermos Cristo, nós vamos padecer sob esse fogo pelos séculos dos séculos. Mas nós temos Cristo. Nós temos Cristo. E por isso nós devemos ser gratos. Ele nos dá a bendita esperança de que pela eternidade, pelos séculos dos séculos, nós viveremos, e viveremos com Ele. Talvez você possa perguntar: pastor, mas como que você pode me garantir isso? Eu não posso, Deus está garantindo. Como que Deus garante? Vamos recapitular os motivos de gratidão. Primeiro lugar, primeiro motivo, porque cremos no Deus verdadeiro. Segundo motivo, porque nascemos de novo para a eternidade. Terceiro motivo, porque em Cristo temos a bendita esperança de uma herança eterna. Quarto motivo de gratidão, porque Deus tem nos mantido perseverantes. Você está de pé aqui hoje, você está nesse culto, você tem orado, você tem buscado a Deus, é Deus quem tem te sustentado. Olha o verso 5. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Deus nos regenerou segundo a sua grande misericórdia, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês quem? Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Para quê? Para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Queridos irmãos, nós podemos ter estes 3 primeiros motivos de gratidão, porque é Deus que está nos sustentando a caminhar na presença dEle. É Deus que está nos conduzindo pelo caminho estreito.
É pela voz do bom pastor que nós estamos sendo guiados a passar pela porta das ovelhas e entrar nos pastos verdejantes, no qual nós encontraremos descanso. É Jesus, é Deus, é o Espírito Santo em todo o seu poder, que nos guarda, que nos retém, que nos sustenta. Quem aqui já não pensou em desistir de tudo? Quem aqui já não pensou em largar a fé? Pelo menos umas 15 vezes na última semana. Quem aqui já não pensou em jogar tudo para o alto? Talvez você esteja falando, não, eu não. E glória a Deus, se você não, é porque o poder de Deus está guardando você. E se você sim, se você pensou 15 vezes na última semana, no mínimo, em largar tudo, você está aqui, porque o poder de Deus te trouxe aqui, para que você ouvisse mais uma vez e se alimentasse mais uma vez do santo alimento, e mais uma vez o seu tanque de combustível espiritual fosse abastecido e você pudesse seguir mais uma jornada, para depois mais 15 vezes pensar em desistir na semana seguinte. Queridos irmãos, se nós perseveramos, se nós nos mantemos, se nós caminhamos, se nós vivemos, se nós temos qualquer coisa aqui nesta terra entre os homens, isso se dá porque Deus, pelo seu poder, nos guarda. Nós devemos pensar da seguinte forma na oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus ora da seguinte forma: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mundo, porque assim como eu não sou deste mundo, eles também não são. Todo aquele que pertence a Cristo não é deste mundo, mas a vontade de Deus é que por algum tempo viva neste mundo. Mas se o mundo é incompatível com as coisas de Deus e as coisas de Deus são incompatíveis com o mundo, como é que faz? Nós vamos ser inimigos do mundo. O mundo vai fazer inimizade contra a gente, o mundo não vai gostar de nós. E vai tentar para que a gente faça parte deles, e não fazendo parte dele, ele vai atacar, ele vai perseguir, vai vir ataque. Nós perseveramos porque Deus poderosamente nos guarda. Nós devemos pensar talvez também em Apocalipse 3:10, aonde o Senhor ele diz que aqueles que perseverarem serão guardados da hora da provação, onde os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação por causa daquele versículo, e eu não concordo. Aquele versículo, para mim, aponta que Deus vai proteger aquele que pertence a Ele, aquele que se mantém fiel, mesmo que haja tribulação. O anticristo sairá para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24. Mas aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus, eles perseveram. Por quê? Porque são guardados pelo poder de Deus. De que forma são guardados pelo poder de Deus? Mediante a fé. E a fé não é algo que vem de nós. A fé não é algo que nós fazemos brotar do nosso coração. A Bíblia diz que a fé é o quê? É dom de Deus. Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é um dom que Deus dá àqueles que lhe pertencem, para que sejam mantidos, para que sejam sustentados, para que possam ser contados como justos. E aqueles que se achegam a Cristo pela fé, Deus vai guiando, Deus vai direcionando,
Deus vai sustentando, Deus vai protegendo, para quê? Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Mas, pastor, eu já não sou salvo? Presta atenção. 3 atuações da salvação: salvo da culpa do pecado, ok, foi. Salvo do poder do pecado, ok, foi, eu não sou obrigado mais a pecar, eu posso resistir ao pecado. Salvo da presença do pecado, opa, essa não foi. Nós ainda temos o pecado presente, presente em nós e presente ao nosso redor. Então como é que acontece? Deus, Ele nos guarda pelo seu poder, e somos guardados mediante a fé, para que no último dia, quando nós formos glorificados, nós nos encontremos ainda perseverantes. A ideia aqui, queridos irmãos, é que nós somos retidos, nós somos protegidos, para que no último dia, no último tempo, no final de tudo, nós sejamos encontrados à semelhança de Jesus. Nós sejamos encontrados à estatura do varão perfeito, como diz as Escrituras. Nós sejamos encontrados santos, limpos e íntegros. E queridos, essa limpeza não vem de nós. O texto ele está mostrando que essa limpeza, ela é originada do poder de Deus. Poder de Deus mediante a fé, que age, que atua mediante a fé. Perseverança, que é dada àqueles que verdadeiramente são crentes, àqueles que verdadeiramente têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E portanto, se nós temos nos mantido perseverantes até o dia de hoje, nós precisamos agradecer a Deus, porque é Ele o responsável pela nossa perseverança. Nós por nós mesmos já teríamos abandonado, já teríamos desistido. Talvez não tivéssemos, talvez não, nós também não teríamos sequer vindo. Mas pelo poder de Deus nós viemos, pelo poder de Deus nós fomos achados e trazidos, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Pelo poder de Deus nós somos conduzidos, nós somos direcionados, nós somos sustentados. E também pelo poder de Deus, no último tempo, nós seremos feitos semelhantes a Cristo. Nós somos chamados a caminhar como Cristo nos dias de hoje. Nós somos chamados a ter as mesmas obras do Senhor Jesus. Se há um modelo de homem ao qual nós devemos nos espelhar, o modelo é Jesus. Mas no último tempo, não é o nosso caminhar que vai nos fazer como Jesus. Não é o nosso esforço para a santificação pessoal que vai nos fazer parecer como Jesus. No último tempo, quando chegar o fim de todas as coisas, Deus, pelo seu poder, vai nos transformar à imagem de Cristo. Nós fomos criados como? Segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. Pecamos, manchou, estragou, mas está lá, ainda é, mas é ofuscado, é sujo, é manchado. No último dia, quando nós formos entrar na presença mesma de Deus, aqueles que se mantiveram perseverantes pelo poder de Deus e guardaram a fé, eles vão ser lavados, eles vão herdar o corpo que ressuscitará dos mortos. E vão ser como Jesus para todo sempre, pela eternidade. E aí não vai mais ter pecado, não vai mais ter dor, não vai mais ter lágrima. Como que você está dizendo tudo isso, pastor? Tudo isso que eu estou falando é Bíblia, querido.
Tudo isso está escrito. E se você quer confiar e expressar mais a sua gratidão a Deus, por cada um desses motivos, proponha consigo mesmo neste ano, se assente para ler as Escrituras, se assente para ler a palavra de Deus, leia toda a Bíblia, leia, de Gênesis a Apocalipse, leia, monte seu plano. Se você não conhece ainda nada da Bíblia, começa pelo Novo Testamento, começa pelo livro de João, mas leia, se deleite. Não importa se são 5 minutos por dia, se são 15 minutos, se é meia hora. Tão somente leia. Porque aqui há o poder de Deus. Porque aqui há palavras de vida eterna. Porque aqui há tudo aquilo pelo qual nós devemos ser gratos. Todos esses motivos de gratidão que nós expressamos neste fim de ano. Caminhando para o final, eu quero incentivar os irmãos. Seja grato, porque você crê no verdadeiro Deus. Você não crê numa lenda, você não crê num conto de fadas, você não crê nas estrelas ou no que a lua diz, você crê no Criador das estrelas, da lua, do exército dos céus e de todas as outras coisas. Seja grato porque você crê no Deus verdadeiro. Seja grato porque Deus permitiu que você cresce nele, Ele te capacitou para crer nele. Antes você odiava Ele, hoje você ama Ele antes de qualquer coisa, em primeiro lugar. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque Deus tirou o seu coração de pedra, colocou no lugar um coração de carne. Hoje você tem vida em Cristo, você confia na eternidade. Seja grato por isso. Seja grato porque em Cristo você tem uma bendita esperança de uma herança eterna. Herdeiro de Deus, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, com Jesus. Tudo que Deus deu a Jesus vai ser compartilhado com você. Nós reinaremos com Cristo, diz a palavra de Deus. Queridos, nós reinaremos com Cristo. Nós, indignos, imorais, hipócritas, reinaremos com Cristo. Olha o que Deus faz, meus irmãos. Seja grato, porque em Cristo você tem a bendita esperança de uma herança eterna. Seja grato, porque Deus tem te sustentado até aqui. Deus tem te mantido perseverante. Ai, meu marido é contra, mas eu estou lá. Glória a Deus. Ai, o meu filho me afronta, mas eu estou lá. Glória a Deus. Ai, minha mãe, você está de pé. Glória a Deus. Seja grato, porque Deus tem te sustentado e sabe da sua luta. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que tudo quer jogar contra você. E Ele espera que você se mantenha de pé. E Ele te capacita para isso. Mas cabe a você também buscar cada vez mais essa capacitação. Se achegue a Ele. Se aproxime dEle. Agora, talvez você não creia no Deus verdadeiro. Talvez você não tenha motivo para ser grato hoje. Ou talvez você seja grato hoje. Grato porque você se formou na faculdade. Grato porque você está bem nas finanças, porque você está bem no seu negócio. Grato porque você tem um emprego. Grato porque você tem bons pais, bons filhos. Talvez você seja grato por isso. Talvez esses sejam os seus motivos de gratidão. E se só esses são os seus motivos de gratidão, a mensagem de Deus para você nessa noite hoje é que você se arrependa do seu pecado e receba Jesus como Senhor e Salvador. Porque antes de tudo você precisa
ser grato pelo que Deus fez por você desde a eternidade. É obra maior. As coisas daqui da terra, queridos, são pequenas, tudo passa, tudo perece, tudo estraga. Deus é eterno. E a salvação que Ele outorgou a você, a salvação que Ele comprou você para te dar, pelo preço de um sangue santo, essa, querido, essa é muito maior do que tudo. Então, se você não crê no Deus verdadeiro, porque você não nasceu de novo, logo você não tem esperança. Sua esperança está nessa terra. Você precisa de Cristo. A boa notícia é que Ele te dá dele mesmo para você, se tão e somente você quiser. Você quer conseguir ser grato por estes motivos? Você chega a Cristo. Entre no seu quarto hoje à noite, a hora que você for deitar, clame a Deus: Senhor, eu quero ser seu. Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero viver uma vida para o Senhor, uma vida inteira para o Senhor. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar como os meus acreditam. Que cada um de nós, todos os dias das nossas vidas, possa ser grato a tudo o que Deus fez, e em primeiro lugar, ao que Deus eternamente fez por nós. Que cada um de nós possa ter Cristo no coração neste último dia do ano, e ter a certeza que a nossa esperança para 2024 é de bênçãos e vitórias, não nesta terra, mas dos céus, porque nós pertencemos àquele que vive e reina para todo sempre. Ainda que sejamos pobres, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti, gratos pela vida, gratos pelas bênçãos celestiais que nos alcançaram, reservadas para cada um de nós em Cristo Jesus. Gratos pelas Tuas misericórdias. Gratos, Senhor, porque o Senhor não nos destruiu, o Senhor não nos fulminou, ao contrário, o Senhor nos manteve, Pai. Mesmo que pecadores, mesmo que indignos, mesmo que infiéis, confiando de que a fidelidade que nos mantém vivos não é a nossa, mas é a de Cristo. Obrigado, Senhor, porque de nós mesmos, nada de bom, mas em Ti, Pai, mais que vencedores nós somos. Em Ti, nós podemos suportar todas as coisas, porque nós temos ao Senhor. Sabemos, Pai, que são difíceis os dias. Sabemos, meu Pai, que cada ano que passa, a iniquidade se multiplica. As tentações que nos cercam, elas só aumentam. Mas te pedimos, nos mantém perseverantes, Senhor, na Tua presença, nos santificando, nos guardando de tudo que se chama pecado, para que por toda a eternidade nós tenhamos condição de experimentar aquilo que o Senhor tem nos prometido, caso permaneçamos fiéis. Sabemos que de nós não temos essa capacidade, mas o Senhor nos dá. Enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu poder, enche-nos de tudo que vem de Ti, meu Pai, para que com as nossas vidas tenhamos condição de fazer bendito o Teu santo nome aonde quer que nós coloquemos os nossos pés. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma vida e esperança reservada, guardada para nós, que não se perde, que não se macula, que não se corrompe, porque está guardada nos mais altos céus. Nos mantém perseverantes nesta bendita esperança, neste caminho estreito.
em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nos manter até aqui. Em nome de Jesus. Amém.